Graças a Deus, boa noite, povo abençoado que vai morar no céu. Nós cumprimentamos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. E desde já nós agradecemos a companhia de cada um de vocês nessa live, nessa transmissão da Igreja Batista da Lagoinha em Patos de Minas, um lugar de novos começos. Eu gostaria que você que está nos acompanhando permanecesse até o final, porque com toda certeza Deus falará com cada um de nós. Nessa live nós louvaremos ao Senhor e nós sabemos que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Eu gostaria de introduzir e já começar esse culto com uma palavra que está registrada em Filipenses 4, de 12 a 13, um texto bastante conhecido por aqueles que leem a Bíblia. Está escrito assim, palavras do apóstolo Paulo: sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como tanto a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. O verso 13, o mais conhecido, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero te convidar a orar neste momento. Você que está nos acompanhando, eu gostaria que você fechasse os teus olhos e vamos falar com Deus. Deus sabe como está o seu coração, como está a sua família e sabe de cada uma de nossas necessidades. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, nós estamos na sua presença. E diz a sua palavra que na sua presença até a tristeza salta de alegria. Visita este lar, visita esta pessoa nesta noite. Ó Deus, como disse o apóstolo Paulo, podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Ó Deus, receba também os nossos louvores, a nossa adoração. Ó Deus, que o Senhor permaneça conosco nessa transmissão. Receba adoração, mas também fale conosco. Desça sobre nós o seu poder, a sua graça e a sua unção. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Louvemos ao Senhor. Amém. Que nessa hora você possa ser tocado pelo poder do Senhor. Onde você está, seja na rua, seja em casa, ou no seu trabalho, você se coloque diante do Senhor nessa hora. Que você possa levar o seu pensamento ao Senhor. Que você possa dizer que Ele é tudo para você. Coloque a mão sobre o seu coração e comece a dizer que você é morada dEle, que você é lugar santo, lugar precioso do Senhor. Que nós possamos ser tocados nessa hora por Ele, nesse momento de adoração, que você possa se derramar diante dEle com todo o seu coração. Se desprenda de tudo que está à sua volta e se importe unicamente adorar o Senhor nessa hora com todo o seu coração. Nós te adoramos, Senhor, com tudo que somos. Tenha liberdade, Senhor, neste lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua
coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Que nessa noite o Senhor possa tocar a sua vida de uma maneira diferente. Que você possa sentir o amor dele sobre a sua vida. Nós te adoramos, Senhor, com tudo que somos. Nós nos derramamos diante de ti para te adorar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Que nessa hora você possa orar ao Senhor pedindo para Ele tomar conta de você. Que o seu coração possa ser templo e habitação do Espírito Santo. Peça para Ele entrar dentro da sua vida agora e mudar as coisas de lugar. Tirar tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é profano diante do Senhor e dar lugar à presença dEle. Senhor, muda, Senhor, as nossas vidas. Muda, Senhor, o nosso coração. Faça-nos, Senhor, como Davi, uma pessoa segundo o teu coração. Nós queremos, ó Pai. Nós queremos o teu amor, nós queremos a tua glória. Onde você estiver, que você possa levantar as suas mãos para os céus e adorar ao Senhor. Ele está aí, Ele está aqui. O seu poder pode ser sentido. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Muda,
Senhor, o nosso coração. Nós queremos, ó Pai, te servir com tudo o que somos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
somente a Ti adoro. Nessa noite, Pai, nós Te adoramos. Nós bendizemos o Teu nome. Dizemos quanto Tu és precioso para nós. Não existe reino, não existe povo, não existe nada que se compare a Ti. Por isso, Pai, nós Te bendizemos nessa noite, Pai. Seja, Pai, engrandecido no nosso meio. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Eu Te louvarei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus, somente a Ti, somente a Ti, Jesus, somente a Ti, somente
somente a ti, Jesus. Graças a Deus, glória a Deus. É o momento da palavra, é o momento aonde Deus falará conosco. Você pode pegar a sua Bíblia, você que deseja acompanhar a leitura. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler 4 versículos. 4 versículos. Segundo Crônicas, capítulo 20. Na minha versão bíblica diz: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Você precisa de uma vitória? Você precisa de um milagre? O que eu devo fazer quando o problema é maior do que eu? Se eu fosse intitular a mensagem desta noite, esse seria o título. O que fazer quando o problema é maior que eu, ou maior do que as minhas forças, ou maior do que os meus recursos? É exatamente esta palavra que Deus tem para nós nessa noite. Que postura ter? Porque a Bíblia, ela é uma carta de Deus para nós, daquilo que Ele fez no passado, para que chegasse até nós hoje, para que possamos nos portar, ou nos comportar de forma a ter vitória, como os heróis da fé tiveram no passado, porque o nosso Deus não mudou. O nosso Deus continua o mesmo. Vamos para o texto e vamos discorrer na palavra, porque Deus vai falar ao seu coração, à sua família, em nome de Jesus. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Verso 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Amém. Obrigado. O que eu devo fazer quando a ameaça, o problema ou a dificuldade é maior do que eu? Eu quero introduzir a palavra nesta noite com esse tema, com esse título, porque muitos agora, nesse exato momento, estão passando por dificuldades ou problemas que são superiores à sua força e à sua capacidade. Josafá era um bom rei, rei de Judá, que temia ao Senhor, que servia ao Senhor, assim como você que está nos acompanhando a live. Muitas interrogações às vezes vêm: eu sirvo a Deus, eu busco a Deus,
mas às vezes me sobrevêm dificuldades maiores do que eu. Por quê? Nós vamos descobrir isso no decorrer da palavra. A notícia ou a má notícia veio. A notícia ou a má notícia, às vezes, ela não dá sinal. Quantas das vezes nós somos pegos de surpresa na má notícia, como estamos vivendo nos dias atuais em todo o mundo? Economia desestruturada, todo o nosso dia a dia mudou, desemprego, às vezes onde tinha fartura não tem mais fartura, quem estava empregado às vezes não está mais empregado, aquele que tem a empresa já não sabe mais o que fazer, e tantas interrogações nesse momento. Josafá recebe a notícia que uma grande multidão, que os filhos de Moabe, ou os moabitas, os amonitas e alguns dos outros amonitas vieram à peleja, porque queriam sobressair, ou destruir, ou tomar posse do reino de Judá. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus sempre tem uma válvula de escape, Deus sempre tem uma vitória para aqueles que o servem. Se você está servindo a Deus, mesmo que venha um problema que parece ser maior que você, ou que seja maior que você, mas não é maior do que o Deus que você serve, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo Deus. Judá não tinha condições bélicas, ou de exército, ou de guerra, para enfrentar toda esta multidão. Às vezes passamos por tantos problemas que nós pensamos, eu não sei o que fazer, eu não tenho condições, eu não consigo, eu não tenho força, e agora? E o texto fala que o problema estava se aproximando, porque dificuldade é assim. A dificuldade às vezes começa e ela vai crescendo, não é? Ela vai aumentando. A escada da dificuldade vai subindo, vai crescendo, e a gente pensa, e agora? No verso 3, diz claramente, você que está acompanhando o texto, Josafá teve medo. Você que está nos acompanhando pela live, talvez o medo tomou conta do seu coração. O medo da pandemia que estamos enfrentando, o medo do desemprego, o medo de perder o ente querido, ou até mesmo o medo de morrer. O medo de faltar o alimento dentro da sua casa, pai e mãe de família que está me ouvindo agora. E nós sabemos que o medo, ele nos rouba a paz. O medo nos desestrutura. O medo nos desequilibra. O medo nos tira o sono. Talvez você está enfrentando insônias, pesadelos, porque não sabe mais o que fazer. Mas no verso 3, Josafá teve medo, diz a Bíblia, temeu, mas ele teve uma atitude que eu e você precisamos ter. Ele colocou-se na presença do Senhor, pôs-se a buscar o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, mesmo que a dificuldade pareça ou seja maior do que as suas forças, é nessa hora que nós devemos abrir a nossa boca em prol de buscar o refúgio, em prol de buscar o milagre, em prol de buscar a resposta, em prol de buscar o resultado que Deus tem para nós, porque está escrito lá em Malaquias
3,18, e vereis a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Também está escrito: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu quero que você tome posse dessa palavra nessa noite, que Deus tem um diferencial na vida daqueles que creem, que acreditam no seu poder. Porque diante de um problema gigantesco, muitos começam a murmurar. Talvez você que está me ouvindo, a mente nossa é tão rápida. Meu Deus, eu murmurei essa semana. Eu murmurei e eu estou murmurando dia e noite, reclamando, murmurando sobre a situação, murmurando sobre tantas coisas, e às vezes até se perguntando: aonde está Deus? Aonde está Deus nesse momento? A maioria das pessoas, e eu já fiz essa pergunta: aonde está Deus nessa luta? Deus está me observando. Como eu vou me comportar? Porque está escrito: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Existem momentos que Deus permite nós passarmos pelo vale, pelo deserto, mas eu quero te dar uma boa notícia: que deserto não é lugar para você morar. O deserto não é lugar de moradia. O deserto é lugar de passagem. E nem os seus rastros, e nem os rastros da sua família ficará no deserto, porque você vai avançar para a terra, ou para o lugar, para a situação que Deus deseja para você. O deserto que nós estamos enfrentando não é lugar de morada, com licença. Eu quero que essa palavra entre no seu coração nessa noite. Deserto não é moradia de cristão. Nós podemos até passar pelo deserto. Jesus passou pelo deserto. Mas chegou o fim do deserto, e a Bíblia diz que Jesus foi servido pelos anjos. E eu profetizo sobre a sua vida: você também será servido por anjos de Deus, com abertura de portas. Permaneça firme, não dê ouvido às vozes do diabo para você desistir, porque diante de uma ameaça muitos desistem até da fé. Josafá poderia pensar, pensa comigo, você é inteligente: do que adianta servir a Deus, se agora eu recebo a notícia de uma grande ameaça, que vem contra mim uma grande multidão, e a minha força de exército ou bélica, de defesa, não suporta. Mas aqui ele pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum. Eu quero te fazer uma pergunta, e você tem uma resposta dentro do seu coração, e cada um de nós temos essa resposta. Qual foi o último dia que nós jejuamos? Qual foi o último dia que nós apregoamos um jejum na nossa casa, na nossa família? Qual foi o último dia que fizemos um propósito de jejum e oração? Mas além disso, ele apregoou um jejum em todo o Judá. Você, pai e mãe de família, nós sabemos que o pai e mãe de família tem uma responsabilidade muito grande. E às vezes essa partida de apregoar um jejum vai depender do pai de família e da mãe de família. Olha, nós precisamos apregoar um jejum, todos nós. Porque às vezes o celular, nesse momento de pandemia, de isolamento, tem sido a companhia de muita gente. Cada um no seu quarto, às vezes cada um no lugar de casa, dentro de casa. Ao invés da união, existe uma desunião, cada um num canto. E no verso 4, diz a Bíblia que Josafá foi feliz, porque ele se ajuntou
Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Olha só, Judá era o reino e tinha várias cidades, mas o povo se reuniu para buscarem ao Senhor. Pai de família, mãe de família, nós aprendemos aqui nesse texto que teve medo na situação, mas teve jejum e teve oração em prol de livramento, em prol de livramento. E eles se reuniram para buscarem ao Senhor, e o texto continua, porque eu quero discorrer a história para você ver o que Deus pode fazer na vida daqueles que acreditam. Não deixe sair da sua boca murmuração. Está difícil? Louve. Está complicado? Louve. Está chorando? Louve. Está doendo? Louve, como diz o hino da Cassiane. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Josafá disse uma expressão que entrou na história: Senhor, na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Sabe o que Josafá fez? Juntamente com o povo, nós estamos transferindo essa dificuldade para o Senhor. O nosso papel é crer, o nosso papel é acreditar, o nosso papel é te adorar, o nosso papel é jejuar. No Senhor há força e poder, e agindo o Senhor, ninguém pode resistir. O Deus que você serve, ninguém pode resistir, porque Deus abre porta onde não tem porta, e Deus faz aquilo que é fora de lógica, além da lógica, além da lógica. E Josafá abre o coração com sinceridade. Às vezes nós temos sinceridade de conversar com um amigo, passamos tempos e tempos no WhatsApp, na rede social, conversando com alguém. Às vezes nós desabafamos com tantas pessoas, e às vezes isso é bom. Nós precisamos desabafar, pôr para fora. Mas a primeira pessoa que deseja ouvir a nossa voz é Deus. A primeira pessoa que necessita, que deseja ouvir a minha queixa, a sua queixa, é Deus. Porque muitas das vezes nós passamos tanto tempo conversando com A, B, C, D, entre aspas, pessoas que nós amamos, queridos nossos, mas chega na hora de falar com Deus, nós não conseguimos. Aqui Josafá foi direto ao ponto. Josafá não foi atrás de outros reinos, não foi atrás de outros exércitos. Eles correram para o Senhor dos exércitos mudar a história deles em primeiro lugar. No verso 14 de 2 Crônicas, capítulo 20, o povo estava ali reunido, o povo estava congregado em jejum e oração, buscando ao Senhor. Diz o verso 14: então veio o Espírito do Senhor no meio do povo. O Espírito do Senhor veio no meio do povo. Quando você se reunir com a sua família, ou não sei se você mora só, eu não sei quantas pessoas estão ouvindo essa live com você, mas nessa noite, o Espírito do Senhor, como se manifestou no passado, Ele virá no meio deste lugar que você está e falará ao seu coração. Então veio o Espírito de Deus no meio da congregação e usou um profeta. Até hoje existe profeta, e nós estamos aqui para profetizar na sua vida
que o problema pode ser até maior do que nós, mas não é maior do que Deus. O problema pode ser até maior do que as nossas finanças, mas não é maior do que o Deus que nós servimos. A dificuldade pode ser até maior do que nós e a nossa família inteira, mas não é maior do que o Deus que te escolheu, daquele que nos chamou para servi-lo. E o profeta então disse: dai ouvidos todo Judá e moradores de Jerusalém, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Se você estiver com alguém, diga assim para essa pessoa que está do seu lado: esta peleja gigante não é sua, é de Deus. Se você está vendo essa live sozinho, coloque a mão no seu peito e afirme: esta peleja não é minha, esta peleja é de Deus na minha vida, e a vitória vai vir. Deus mandou avisar o povo, e hoje eu estou aqui para te dizer que esta peleja na nossa vida, Deus é responsável em nos dar vitória. Pastor, o senhor veio para pregar vitória? Não, eu vim para pregar relacionamento com Deus que gera vitória. Porque no momento da batalha, no momento da ameaça, muitos se afastam de Deus e perdem a batalha. Existe uma frase que percorreu o Brasil. A frase diz assim: o diabo pensou que ia destruir a igreja, mas cada lar virou uma igreja. E eu deixo uma pergunta: será que realmente cada lar virou uma igreja? Ou muitos lares viraram um campo de batalha, de discussões, de depressões, de tristeza, de choro? Será que realmente cada lar virou uma igreja? Cada casa sabe o que está passando. Verso 17: nesta peleja não tereis de pelejar, parai e estai em pé. Não abaixe o seu semblante, querido. Levante a sua cabeça. Permaneça de cabeça erguida, de peito erguido. O que Deus quis dizer ao povo: estejam de pé na minha presença, porque eu vou dar livramento para vocês. Está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Não temais. Deus reafirma: não tenha medo. O medo tira poder de concentração. O medo tira qualidade. Vou te dar um exemplo simples. Quem já tirou carteira de motorista com medo, ou tentou tirar a carteira de motorista com medo, sabe? Causou desconcentração e às vezes reprovação. O medo é terrível. O medo, ele potencializa os problemas. O medo, ele faz aquilo que talvez está no nível, mas o medo eleva o problema a um nível muito maior. Mas vamos continuar aqui na palavra, no verso 20, na parte B, 2 Crônicas 20, parte B: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Vou repetir: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.
Sabe por que esse versículo foi escrito? Porque lá no verso 14 foi profetizado que Deus daria vitória. Quantas das vezes nós ouvimos uma palavra de ânimo e pensamos: eu tenho ouvido palavra de ânimo há tanto tempo, eu tenho ouvido palavra de milagre há tanto tempo, eu tenho ouvido palavra de fé tem tanto tempo, tantos profetas já profetizaram na minha vida e até hoje não se cumpriu. A profecia, para se cumprir na nossa vida, nós precisamos permanecer na fé, crendo e estar no lugar certo e na hora certa para que ela se cumpra. E esse versículo é tão comentado e tão famoso. Crede nos seus profetas e prosperareis. Verso 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Espera aí. Diante de uma ameaça de exército vindo, a orientação era louvar a Deus? Foi louvar a Deus. Louvar a Deus. Olha só o que diz o verso 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados. Preste bem atenção. Imagina comigo a cena. Todo o povo do reino de Judá reunido. E a ordem foi: põe os levitas, os adoradores, na frente dos soldados, e vai ao encontro do exército ou dos exércitos inimigos. Parecia loucura, mas sabe o que eu entendo sobre isso? Salmo 22, Deus habita no meio dos louvores de Israel. Você no seu problema, quando você começa a adorar a Deus no meio da tempestade, quando você começa a adorar a Deus no meio da dificuldade, quando nós começamos a adorar a Deus diante da ameaça, espere, a promessa se cumpre. Deus habita no meio dos louvores do seu povo até hoje. Se você é um adorador, Deus vai se manifestar no meio desta guerra, dessa luta, e vai frustrar os planos do exército inimigo que vem te atingindo ou nos atingindo. Louvor e adoração a Deus. Em mente humana, cada um tem um raciocínio e entendimento, conjecturando, imaginando. Talvez naquela hora muitos, ou talvez não. Mas vamos conjecturar e pensar: isso é loucura. Colocar os levitas para adorar na frente dos soldados, dos armados. Mas era isso que Deus queria. Adoração. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Verso 22. E ao mesmo tempo que começaram com júbilo, nessa hora o povo já estava crendo na vitória. Isto é fé. Isto é fé. Isto é acreditar na profecia que Deus falou. O povo já estava feliz e adorando a Deus com alegria. Está difícil, Senhor, mas eu te dou glória a Deus. Está complicado, mas recebe o meu aleluia. Deus, a conta está negativa, mas glória ao nome do Senhor. Deus, não tem recurso, mas glória a Deus. Glória a Deus pela vida. Glória a Deus porque eu tenho o maior tesouro. Sabe qual é o maior tesouro que você e eu temos? Não é o nosso carro, não é a nossa casa, não são as coisas terrenas. O maior milagre que nós temos é ter o nome escrito no livro da vida. Esse é o maior milagre.
E eu falo uma coisa aqui muito forte agora, além do que eu já falei. Se Deus não nos desse mais nada, se Deus não mudasse mais o seu carro, se Deus não mudasse mais a sua moto, não te desse mais um carro, mais uma moto, mais uma casa, não te desse mais nada, só te alimentasse, e você ter o nome escrito no livro da vida, o nome escrito no livro da vida, você é uma das pessoas mais ricas deste mundo, porque a maior riqueza não é a prata, não é o ouro, aonde os ladrões querem roubar. A maior riqueza que um ser humano pode ter é o nome escrito no livro da vida. Eu quero que nessa noite você alegre o seu coração. Você que serve a Deus, você que busca a Deus, o maior milagre, a maior bênção não é carro zero, não é conta bancária com saldo altíssimo, não, mas é o nome escrito no livro da vida. Salvação, vida eterna. 22, você que está acompanhando na Bíblia. E ao tempo que começaram com júbilo, eles não adoraram a Deus com tristeza. Pastor, eu já adorei com tristeza na alma, eu também já. Mas deixa eu te contar um segredo. A gente só começa com tristeza, mas não termina com tristeza. Como assim? Eu vou te explicar. Foi cantada uma canção aqui, Mais Perto Quero Estar. Pega ela aí de novo, o tecladista está me acompanhando, por gentileza. Perto quero estar, não é isso? Perto quero estar, isso, nessa altura, perto. Beleza. Você chega triste na igreja. E aí às vezes nós chegamos emburrados. Desculpe a expressão. Nós chegamos cabisbaixos. E nós pensamos, eu nem sei porque eu estou aqui. Quantas vezes isso acontece conosco? E aí o ministro de louvor, vamos adorar. Levante as suas mãos. E aí às vezes você está tão irritado e fala assim, eu não vou levantar a mão hoje, coisa nenhuma. Não vou bater palma, não vou fazer nada. Vou cumprir aqui o meu horário de culto e vou embora. Mas aí de repente o Espírito Santo vai lá e te dá um abraço. Você não vê Ele com os olhos naturais, mas aí chega o Espírito Santo e te dá um abraço. Aí você sente aquele arrepio, aquela coisa boa. Ou às vezes pela fé diz assim, Deus, eu não estou sentindo nada, mas eu vou te adorar, e você começa. Perto quero estar. Cante comigo, você que está em casa. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, cante. Quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aí de repente você está com as mãos erguidas, sentindo a presença de Deus e declarando: te adorarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente
somente a Ti, Jesus. Aí quando de repente você está ali e o Espírito Santo vai te tocando, sabe por quê? Porque sobe a adoração e desce a unção, sobe a adoração e desce a unção, sobe a adoração e desce poder, sobe a adoração e desce a manifestação do Espírito Santo, sobe a adoração e desce o renovo. O povo aqui começou com júbilo e louvor ao Senhor. Pode continuar o instrumental, tá gostoso? E ao tempo que começaram com alegria e louvor, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Você que está com sua Bíblia aberta aí, você já chegou no lugar aonde eu vou chegar. Sabe o que aconteceu? O Senhor, quem? O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e dos da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para destruir-se e exterminar-se, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. Sabe o que aconteceu? Se você não acompanhou com a leitura ou não entendeu, bem baixinho o instrumental. Deus, com o seu poder, não deixou que Judá levantasse uma espada. Os exércitos ou as multidões que vinham contra o povo de Deus, eles brigaram entre si, houve um desentendimento. E eles se destruíram, e se cumpriu o que foi profetizado: nesta peleja não tereis de pelejar, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Caminhando para o final, Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Ouviu a palavra profética, colocou a adoração em primeiro lugar. Se você está murmurando, querido, vou ser bem claro contigo, amado e amada do Senhor, troque a murmuração pelo glória, troque a murmuração pelo aleluia, troque a música secular pelos louvores dentro da sua casa ou dentro do seu carro, porque o louvor atrai a presença de Deus. E no verso 25, para encerrar: e vieram Josafá e o seu povo para pegar os despojos. Sabe o que aconteceu? Além de Deus vencer a batalha por eles, Deus enriqueceu ajudar. Eu quero orar com você nesse momento. O tecladista pode me acompanhar. Eu quero que você e eu venhamos pedir perdão a Deus por quantas das vezes nós murmuramos, botamos culpa em A e B, botamos culpa em tantas pessoas, mas às vezes o nosso deserto é do tamanho da nossa língua. Pastor, que palavra dura é essa? Às vezes o nosso deserto é do tamanho da nossa língua, porque às vezes falamos demais. Já ouviu aquela expressão, se melhorar estraga? Não fale isso. Se melhorar, melhora. Se melhorar, não estraga. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, Deus de Israel,
que hoje é o nosso Deus e que não mudou. Nós estamos enfrentando grandes dificuldades, todo o povo tem enfrentado. Ó Deus, como dizem Salmos, quando o Senhor mudou a sorte de Sião, nós ficamos como os que sonham. Muda nossa sorte. Muda a sorte dessa pessoa que está vendo essa live nesta noite. Muda a sorte desta família. Meu Deus, às vezes o problema e a dificuldade tem sido maior do que a força. Às vezes o medo tem tomado conta. Mas nós aprendemos nessa noite que precisamos nos reunir para buscar ao Senhor, jejuar e adorar e crer nos seus profetas e prosperar. Na qualidade de profeta, na qualidade de ministro do Senhor, eu profetizo sobre a vida do teu povo milagres, livramentos, fartura, e que o Senhor venha pelejar a nossa peleja e nos dá vitória. Abre portas, ó Deus, e cumpra Malaquias 3,18 na nossa vida, na nossa família, e vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Ó Deus, enche a nossa boca de louvores ao Senhor, nos ajude a te louvar, nos ajude, nos atrai, Senhor, para a adoração, porque o Senhor está no meio dos louvores do seu povo, mas porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quem crê diz amém. Toma posse. Eu repreendo todo medo no seu coração. Eu repreendo agora toda angústia. Eu repreendo agora em nome de Jesus da sua vida todo espírito de murmuração, de inquietação, de desespero, de insônia. Bata em retirada. E que você venha dormir o sono do justo, sabendo que Deus cuida de você. Em nome de Jesus, que Ele cuida de nós. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós estamos caminhando para o encerramento desta live. Nós sabemos que nós podemos adorar a Deus de diversas formas, cantando, louvando, mas também nós podemos adorar a Deus com nossos dízimos e com as nossas ofertas. Em Malaquias capítulo 3, é muito bem claro que diz: trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aí no rodapé do seu monitor, do seu celular, estão as contas da igreja. Você que deseja ofertar, dizimar ao Senhor, faça isso. Façamos isso em prol do reino do Senhor, porque a obra vai continuar. A obra vai ser suprida em nome de Jesus, e a obra é suprida pelos filhos de Deus para manterem a casa do Senhor. Então está aí as contas, e você que fizer o depósito do seu dízimo e da sua oferta, consta também aí no monitor o WhatsApp, onde você pode encaminhar o recibo do seu dízimo e da sua oferta para que seja contabilizado na conta da igreja, no departamento financeiro da igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Bendito seja você e toda a sua casa, e que Deus te abençoe. Quero te convidar para receber a bênção apostólica nesse momento. Mesmo em casa ou aonde você estiver, não sei se você pode colocar a mão na posição de receber, caso não, apenas tome posse no seu coração. Que o amor de Deus,
Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós não só hoje, mas para todo sempre. Que todo o povo diga amém. 2020 é o ano da sua virada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.